Bom dia a todos. Vamos para mais um dia da nossa novena, mais um dia em que Maria falará conosco, falará ao nosso coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Hoje peçamos ao Espírito Santo que nos ensine a olhar pelas coisas com o olhar de Maria, diferente, com o olhar de Jesus. Hoje é o dia, amanheceu chuvoso, é o dia em que nós aqui da cidade faremos a procissão do encontro, que provavelmente iremos fazer dentro da igreja. Hoje é o dia em que Jesus descobre no seu jantar, quando ele reúne com os 12, ele já sabe que está sendo traído. Judas já procura aqueles que querem condenar Jesus e o vende por 30 moedas. Olhe para a nossa vida hoje e peça ao Espírito Santo de Deus que nos faça perdoar aqueles que também nos enganam, aqueles que também nos traem. Hoje a igreja convida, através do evangelho de hoje, a perdoar as mentiras, a perdoar as traições, porque naquele momento em que ele se reúne com os 12 discípulos, ele diz: um de vocês irá me trair. Aí todo mundo começa: sou eu, Senhor, sou eu, Senhor, todos os discípulos. E aí no final Judas fala: sou eu? Ele fala sim. Ele sabe que Judas irá traí-lo. É a última ceia, é o último momento dele com os discípulos. Pode ser que hoje seja o nosso último momento com aqueles que nós temos na nossa casa. Pode ser que este momento é o último momento da minha vida, não sei. Nós não sabemos que dia vamos. Nós sabemos o dia em que nascemos, mas não sabemos o dia em que morreremos. Então, para isso, nós precisamos entender que mentira, falsidade, traições, enganações, tudo isso faz parte de um pecado lá atrás cometido por Judas, e que nós não devemos cometer. Porque se fosse algo muito grandioso, que pudéssemos levar vantagem, Judas teria usado as 30 moedas, mas não, Judas se arrependeu, porque ele viu. Tanto é que ele se mata depois. Ele não usou essas moedas. Tudo que a gente faz para termos depois, não usaremos com vontade, não usaremos com alegria. Porque alguém ficou ferido lá atrás, alguém ficou triste lá atrás com essa situação. Então, que nós possamos hoje olhar para a nossa vida. Eu quis iniciar com essa reflexão por conta da nossa Semana Santa e aproveitar este momento da novena para nos fazer lembrar o quanto Jesus sofreu com essa traição. Ele amava aqueles que ele chamou. Ele tinha amizade com aqueles que ele convidou para andar com ele. Assim como nós muitas vezes temos ao nosso lado as pessoas que nós amamos. Então hoje a nossa novena é dedicada, colocada para todas as pessoas que sofrem ou sofreram traições, mentiras, dores.
dores de alguém que o passou para trás em algum momento, mas que nós possamos perdoar. Perdoar, abrir o nosso coração, elevar o nosso coração a Deus, entregar o nosso coração ao Espírito Santo de Deus, para que nós perdoemos, para que nós aceitemos diante de Deus. Se o nosso perdão for verdadeiro, nós também estamos almejando a nossa salvação. Não carreguemos essa dor no nosso coração. Não carreguemos essa dor no nosso peito. Isso não é nosso. Não fomos nós. Nós somos só as vítimas. Mas nós podemos nos livrar dessa dor. Ontem eu troquei o nome das meninas. Maria me cutucou lá. A Samara deseja engravidar. E a Alessandra é gestante junto com a Rosana Cristina. Então vamos rezar aí, tá bom? Eu troquei os nomes. Gente, eu sou assim, tá? Me perdoe. Eu às vezes troco as coisas, mas é normal. Pela saúde de Ana Laura Ribeiro, que está fazendo quimioterapia. Paulo Henrique Medeiros, que está na UTI. Também rezemos por todas as pessoas que estão nos hospitais, por todos aqueles que pediram as nossas orações, em particular. Eu tenho alguns nomes que eu não falo na novena, porque são nomes que me pediram em particular. Também rezemos pelas nossas famílias e também rezemos para os idosos, né? Pelos lares de idosos, as crianças dos orfanatos, os que estão na prisão, na cadeia, porque eles também, que Deus também ajude eles a abrir o coração ao arrependimento verdadeiro, que eles se arrependam verdadeiramente daquilo que eles fizeram, né? Então vamos à nossa novena, né? Já fiz a nossa reflexão aí da Semana Santa, queria muito deixar essa mensagem para vocês. Hoje, dia 16 de abril. Ah, Senhor Javé, foste vós que fizestes o céu e a terra com a força de vosso braço. Nada vos é impossível. Jeremias 32, versículo 17. Para quem quer ler a Bíblia hoje, o evangelho que fala sobre a traição, né, de Judas é Mateus 26, do 14 ao 25, tá bom? Uma das coisas que Marta me disse é que as pessoas já não comentavam tanto a situação que José e eu estávamos vivendo. Assim, eu não precisaria ficar praticamente todo dia dentro de casa. Porém, isso para mim não é um problema. Sinto a necessidade de estar mais recolhida mesmo. Preciso ter um maior contato comigo, com José e com o grande mistério que nos envolve. Não é fuga, é tomada de consciência. Esse tempo que me tem feito muito bem. Estou me fortalecendo cada vez mais espiritualmente. E o ensinamento de Maria, há momentos em que precisamos nos recolher, silenciar. Se não estamos bem com nossa alma, então de nada adianta tentarmos a paz com os outros. Então, hoje, Marta, né, diz para Maria, fica tranquila, né? As pessoas já não estão falando lá sobre a sua vida com José. Pode sair, pode viver mais, né? Porque ela percebeu que Maria tá muito recolhida, muito quietinha, né? Dentro de casa, não sai. E aí, Marta quer colocar isso para ela. Vamos, né? Pode sair. E aí, o que Maria diz para ela? Não, esse momento não é nem por isso. Não é nem porque as pessoas estão comentando. Eu quero viver este momento. Eu quero entender isso tudo que está acontecendo. Essa vivência com José, o mistério da minha gestação, como que Jesus está crescendo em meu ventre pela ação do Espírito Santo. Eu quero entender tudo isso que Deus quer na minha vida. É isso que Maria está fazendo. Então ela fala que não é uma fuga, ela não está fugindo das pessoas, é só consciência mesmo. Ela está se fortalecendo espiritualmente, porque ela sente no fundo do seu coração que muitas coisas irão ser transformadas, que muitas coisas serão vivenciadas, né? E aí ela fala que há momentos em que nós precisamos mesmo silenciar, se recolher, porque se a gente não tá bem com a gente,
como que a gente vai ficar bem com o outro? É isso que Maria quis dizer. Se você não tá bem com você mesmo, você acaba descontando no outro aquilo que você está sentindo. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente não tá muito legal, em algumas situações, a gente fala, me deixa quietinha. Porque, de repente, você vai falar algo que você vai magoar o outro. As pessoas irão sofrer com isso. Então, não é legal, né? Mas eu peço que esse tempo também não seja grande, né? Tão grande assim. Porque a gente precisa se reconciliar com Deus e voltar àqueles que precisam de nós. Se silenciar em alguns momentos é muito importante. Às vezes, numa discussão, às vezes estamos em casa, acontece algo entre você, seus filhos, seu marido. Se você falar naquele momento, a briga fica maior, não fica? Parece que aí é como se tivesse jogado álcool a gasolina no fogo. E aí parece que tudo aumenta. Então, tem momentos em que a gente precisa fechar a boca, ficar quietinha, como diz, fingir demência. Às vezes eu falo isso, fingir de árvore, uma árvore bem frondosa, só que os ventos estão batendo e ela tá lá quietinha com as folhas mexendo, mas ela não tá se rebelando. Então que a gente possa ficar quietinho. Às vezes é preciso, para que as coisas não fiquem piores. E às vezes você vai piorar uma coisa que você nem queria que piorasse. Então, vamos nos silenciar. Nesses dias agora, da Semana Santa, comece a olhar o quanto Maria tinha sofrido naquele momento. Você acha que Maria, vendo tudo aquilo que estava acontecendo com seu filho, estava achando legal? Ela podia sair brigando com todo mundo, brigando com os discípulos. Quem são vocês para fazerem isso com meu filho? Brigando com Judas. Quem é você para trair meu filho? Mas ela se recolheu em silêncio. Ela também está em silêncio, porque ela sabe que não vai adiantar brigar. Ela sente no seu coração que todas as coisas precisariam acontecer da forma que Deus achou que deveria. E é uma dor. E muitas vezes a gente precisa pegar essas dores, essas nossas cruzes e transformá-las em algo de salvação. Carregar a nossa cruz. Carregar aquilo que está em nós, né? Às vezes a gente não sabe quais são os desígnios de Deus, mas a gente sabe que será o melhor, né? Então hoje carrega a sua cruz. Aprenda a perdoar, aprenda a amar. Aprenda a amar até aquilo que o seu coração pede para odiar. Porque o seu coração às vezes pede para odiar, porque o inimigo vem colocando isso na sua mente. E nesses dias o inimigo é muito astuto. Ele vai colocar muita coisa para você ficar brava, para você falar. Então lembra da Maria. Silencie, se aquiete. Enquanto todos estão falando, fica quietinho, né? Deus Pai, que por obra do Espírito Santo fecundaste o seio virginal de Maria e a escolheste para ser a mãe de Jesus, nosso Salvador. Te louvo e te agradeço por teu amor incondicional por mim, por minha família e por toda a humanidade. Sei que minha vida é regida pela tua providência, da mesma forma que chamaste Maria para uma missão tão importante, também me chamas para cumprir os teus desígnios. Quero ser fiel a ti, a exemplo de Maria que gerou o verbo por 9 meses. Também quero gestar teu filho em meu coração, até eu poder dizer como o apóstolo Paulo, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Nessa novena em que acompanho diariamente os 9 meses da Virgem Imaculada grávida, eu te peço a graça. Coloque aí para a mãe aquilo que você mais precisa. Eu confio, amo e espero, assim como tua serva Maria Santíssima Mãe de Jesus. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nós possamos hoje verdadeiramente olhar para o nosso coração, pedir ao Senhor que nos dê a capacidade, o dom de perdoar, o dom de amar mais, o dom de compreender que tudo o que aconteceu na nossa história foi algo que Deus permitiu para o nosso crescimento. Judas traz Jesus, mas Jesus em nenhum momento se revela contra Judas. Em nenhum momento ele tem raiva de Judas, ele tem ódio. Pensa nisso. Vamos viver essa Semana Santa com todo o amor, com toda a caridade. E lembra do que Maria disse? Se silencie. Se silencie, olhe para você e aprenda quem é você. Olhe para você e descubra todas as qualidades, tudo aquilo que Deus tem feito de bom na sua vida. E agradeça a Deus. A paz de Cristo.